Bom, gente, e agora nós vamos continuar a nossa aula falando sobre a unidade 5, México e América Central. Nesse capítulo nós vamos falar sobre a economia mexicana, desde as ruínas dos povos colombianos como os maias e astecas, bem como também o turismo voltado a Cancún, que hoje é uma das principais rendas econômicas do México. A economia ela torna-se diversificada porque muitas indústrias estrangeiras têm sido inseridas no território mexicano. Isso tem diversificado muito a economia, tornando produtiva. O petróleo é extraído e voltado à exportação. O turismo ele vem crescendo como uma das principais fontes de renda do país. A economia mexicana, ela de certa forma está ligada aos Estados Unidos devido a um acordo econômico, que é o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, onde estão inseridos Canadá, Estados Unidos e México, os três países que compõem a América do Norte. Esse acordo ele foi criado em 1994 e o objetivo é fortalecer as relações comerciais entre esses países, onde um ajuda o outro na questão de valores, de preços, de produção, de exportação. E aí a estrutura, a infraestrutura, as estratégias dos Estados Unidos enfrenta a concorrência. Então, de certa forma, tudo que é produzido no México é direcionado para a exportação dos Estados Unidos. E aí nós temos, logicamente, um grande concorrente, que é o mercado asiático. As indústrias no território mexicano, ela vem intensificando a partir do século XX. Então, tem entrado dinheiro estrangeiro, capital estrangeiro, por conta do número muito grande de mão de obra e matéria-prima barata. E com isso, muitas empresas, que são as empresas estrangeiras, as empresas transnacionais, principalmente dos Estados Unidos, passam a dominar o parque industrial mexicano. A gente pode ver nessa imagem, onde nós encontramos nesses pontos, azul e vermelho, as áreas onde estão instaladas, principalmente áreas de fronteira, onde estão instaladas as indústrias. Normalmente estão próximos às fronteiras, são indústrias norte-americanas, e essas indústrias elas vêm a proporcionar um volume muito grande de emprego para a população. E isso tem inibido a população mexicana de sair com destino aos Estados Unidos. Nós temos aqui a imagem, de indústrias que foram instaladas nos Estados Unidos. As indústrias são chamadas maquiladoras. Nós temos na primeira imagem um polo industrial. Essas maquiladoras, elas têm como origem, em 1960, monta um polo industrial na fronteira do México com os Estados Unidos. Essas empresas, elas recebem peças que vêm dos Estados Unidos e aí eles montam os equipamentos, a linha de montagem é montada no solo mexicano, o que torna o produto mais barato. O objetivo é exatamente atrair dinheiro, capital estrangeiro e também crescer com o parque industrial mexicano, dando emprego à população e evitando também que parte dessa população saia com destino aos Estados Unidos, tornando-se imigrantes de forma ilegal. As maquiladoras hoje, elas se estendem em grandes parques industriais, tá? Nós temos essas áreas aqui em lilás, que é onde está concentrado algumas regiões industriais do México. Em virtude do aumento dos salários pagos ao mercado oriental, à China, por exemplo, cuja mão de obra era mais barata, e também o preço do transporte, das cargas, que tem aumentado, o México tem sido uma opção como parque industrial, passando também a retomar o seu espaço no mercado. E aí nós temos as maquiladoras, que vem mudando o perfil, trazendo empresas de fora, de outros países, empresas mais sofisticadas, como montagens de avião, como é o caso de uma empresa francesa, que instalou sua fábrica no México. Em relação ao extrativismo, o que se destaca é a extração
de alguns minérios como prata, chumbo, ferro, gás natural, cobre e o petróleo. Então nós podemos observar aqui nessa imagem de recursos minerais as áreas onde nós temos principalmente numa área voltada ao Golfo do México a exploração de petróleo, mas nós temos também a exploração da prata, nós temos também a exploração do ferro, né? Então os minérios eles são bastante explorados no território mexicano e existe uma grande reserva de petróleo, né? Como eu falei, principalmente no Golfo do México, esse petróleo ele é o principal produto destinado à exportação. Então, grande parte dessa produção do petróleo mexicano segue para os Estados Unidos. E aí existe uma legislação de 2014 que permite que empresas estrangeiras se instalem no território mexicano para a exploração do petróleo. O objetivo, na verdade, é explorar, estimular muito mais a exploração de petróleo no Golfo do México, impulsionar a extração principalmente do gás de xisto, que é muito comercializado nos Estados Unidos, fonte de energia. Aqui nós encontramos as áreas de reservas de gás de xisto. Nós temos a instalação, a área de petróleo, né? E nós encontramos essa parte aqui onde há uma concentração maior de gás de xisto, onde é feita a exploração. Na agropecuária, nós temos um território pouco favorável, né, porque é um território que apresenta muitas montanhas, um clima árido por conta do deserto. Então, a produção agrícola e pecuária é mais feita em áreas de planalto, aonde as temperaturas elas são mais amenas e os solos tornam-se mais férteis. Então, nós temos a agricultura e a estrutura agrária, nós podemos observar nessa imagem, onde a gente pode ver a criação, onde tem esses pontinhos, criação de gado extensiva, onde está em rosa nós temos a produção de algodão, né? Nós temos também a produção de arroz e tornando-se bem diversificada, como também a produção de café e cana-de-açúcar em algumas regiões. Já as grandes propriedades, que no Brasil nós chamamos de latifúndios, lá no México é chamado de fazendas ou haciendas. Elas empregam uma grande quantidade de mão de obra que não utiliza a mecanização. Então, a mão de obra ainda é muito utilizada. E isso facilita muito, dando emprego boa parte da população dessas áreas de agricultura e pecuária. Já a pecuária é mais praticada no centro-oeste, tá? Ocupa 40% do território. A gente pode ter visto naquela imagem anterior. Ela é a principal atividade com a produção do gado bovino. Nós encontramos nesta área do centro-oeste, né, áreas mais centrais, como o centro-sul. Toda essa área também do norte encontra-se produção do gado. Muitos mexicanos que seguem quando estão nos Estados Unidos para fazer um trabalho temporário, são pessoas que se deslocam do país para outro. Elas são chamadas de braceiros. Então, num período onde há uma baixa produção agrícola no México, muitas dessas pessoas seguem para os Estados Unidos para prestar serviço. Esse serviço é temporário e depois eles retornam ao país de origem. Quanto ao turismo, né, o México ele é um dos 10 países mais visitados por conta das belezas naturais, por conta do patrimônio histórico, cultural e natural. Nós podemos observar que na península de Yucatán é onde estão localizados partes, né, resquícios da civilização maia. Então existe um patrimônio histórico arquitetônico. Aqui está a península de Yucatán, é uma área onde os maias se instalaram e deixaram ruínas também da civilização desses povos pré-colombianos. Bem, agora nós vamos poder visualizar o tema 3 e 4, os temas 3 e 4, onde vai se falar da América Central. E a América Central ela se divide em duas, a América Central continental e a América Central insular. Então isso nós vamos ver na próxima aula. Grande abraço a todos e até a próxima.